Nos nossos dois últimos vídeos nós falamos sobre a figueira estéril e a figueira seca. Duas passagens que Jesus deixou. Uma está em Marcos capítulo 11, versículo 12, que fala da figueira seca, aquela figueira ao qual Jesus, procurando nela fruto, ele enxergou ela à beira do caminho, ia passando, enxergou a figueira e procurou nela fruto e não a encontrou. E no outro vídeo de ontem nós falamos sobre a figueira estéril. Essa já é uma parábola, foi uma parábola que Jesus contou. Mas quer seja parábola, quer seja acontecido, tudo o que Jesus fez, tudo que Jesus, as situações que por ele aqui passou foram criadas, foram para nos dar ensinamentos. E este ensinamento da figueira, tanto a que secou como a que ele deu 3 chances, depois ia cortar e o vinhateiro pediu mais uma chance e ele a deu, ela ficou para nos dar ensinamentos. E o primeiro ensinamento que fica nas duas, em ambas as figueiras, é muito claro, é que nós precisamos dar frutos, que uma figueira que não dá frutos, ela não serve para nada, ela é cortada, ela é desprezada. E a figueira seca serviu também para mostrar aos discípulos de Jesus que quando eles têm fé, quando nós temos fé, nós podemos pedir tudo o que nós quisermos. Jesus disse para eles ali: vocês não crêem em Deus? Pois saiba que se vocês crerem em Deus, se pedir crendo, não duvidar no seu coração, tudo o que pedirem será feito, vocês farão coisas maiores do que essa. Esta foi um dos ensinamentos da figueira seca. E a figueira estéril, ela nos deixa um ensinamento também de que nós precisamos produzir. Agora, eu disse ontem que por que o mesmo Jesus, ele agiu de maneira diferente em duas figueiras, ainda que uma seja por parábola e a outra seja um acontecido, mas por que de maneira diferente? Porque a primeira figueira, você observa aqui em Lucas capítulo 12, em Marcos capítulo 11, o versículo 12, que diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então eles saíram de Betânia e estavam andando, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver nela se acharia alguns frutos. Então esta primeira figueira que Jesus amaldiçoou, ele estava indo por um caminho, enxergou este pé de figueira e foi procurar frutos nela. Não encontrando, ele aproveitou a situação para demonstrar aos seus discípulos que precisa ter frutos, que uma árvore sem frutos não serve para nada. E ele amaldiçoou aquela árvore e no outro dia passaram, diz que ela estava seca até as suas raízes. E os discípulos se admiraram e Jesus disse para ele: se vocês tiverem fé, vocês farão coisas maiores do que essa. Então aqui fica para nós que nós precisamos ter fé, que nós precisamos crer, acreditar, pedir com o nosso coração, crendo que nós vamos receber. E a outra figueira é quando diz a palavra do Senhor ali em Lucas, capítulo 13, versículo 6, que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela frutos, não achando. Então aqui nós vemos a diferença das duas figueiras. O porquê que Jesus agiu de maneira diferente nas duas figueiras. Porque a primeira figueira, ela estava à beira do caminho, ela não tinha dono, ela não tinha quem cuidasse, ninguém estava cuidando dela e ela não estava produzindo. Então Jesus se aproveitou desta situação para mostrar que o poder do Senhor é tremendo, que ele amaldiçoou esta figueira e disse que ninguém comeria mais dela fruto, e no outro dia ela estava seca. E a figueira estéril, ele não o amaldiçoou. Por quê? Porque a figueira estéril, ela tinha dono.
Diz a palavra, e dizia esta palavra: um certo homem, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela frutos, não o achando. Aqui fica para nós um ensinamento muito bom, um aprendizado que Jesus deixa muito bom para nós. Nós precisamos produzir. Isto não tem dúvida, tanto na figueira que secou, quanto na figueira que ele deu a chance, ela tem que produzir. Nós precisamos produzir. Agora, o que nós precisamos é estar plantados na vinha do Senhor. Porque se nós estivermos plantados na vinha do Senhor, ainda que ele venha e procure frutos, não o encontrando, ele nos dá uma chance. Ele nos dá 2 chances, ele nos dá 3 chances e ainda ele atende ao seu vinhateiro, aquele que cuida. Senhor, dá mais uma chance, eu vou cuidar mais bem dela. E se ela não produzir, assim o Senhor o cortará. Então, é o que eu queria passar para nós aprendermos, que nós precisamos produzir, isto é primordial. Tanto na que secou, quanto na que estava dentro da vinha do Senhor. Agora nós precisamos estar plantado dentro da vinha do Senhor. Porque a vinha do Senhor é terra boa, é terra preparada, é terra que nós vamos produzir. E ainda que se nenhum ano nós não produzirmos, o Senhor virá e nos dará chances para produzir. Mas uma coisa é certa, nós precisamos produzir. Que nós possamos aprender com essas 2 passagens, ainda que uma seja uma parábola, mas Jesus nos ensina em todos os sentidos, em tudo que ele fala, nós precisamos aprender. E lá ele estava, foi um fato acontecido com ele, e aqui uma parábola, mas em ambos os casos nós aprendemos que nós somos árvores, estamos plantados na vinha do Senhor. A vinha do Senhor é terra boa, é terra preparada e nós precisamos produzir, dar frutos para a glória do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente que atrás vem gente. E Jesus sempre na nossa frente. Amém.